Salve, companheirada! Estamos de volta hoje com o segundo episódio do PSOLcast Guarulhos, nosso novo meio de comunicação da nossa cidade. E hoje, o debate está muito bom. A gente vai receber aqui Eliana Nunes, que é professora há 32 anos, diretora da POSP e a nossa secretária de Mulheres do PSOL. Bem-vindo, Eliana. Tudo bem? E nossa conversa vai atravessar fronteiras, né? Vai atravessar fronteiras com solidariedade. A gente vai tratar um pouco hoje sobre Cuba. Eliana acabou de voltar de uma missão de solidariedade na ilha, né? Vai comentar um pouco para a gente qual que é a situação lá, qual que é o histórico, né? Qual também a importância dessas missões humanitárias de solidariedade, né, com o povo cubano. E também a gente vai tratar um pouco aqui sobre o histórico, né, de Cuba e também sobre o bloqueio criminoso que está sendo promovido pelos Estados Unidos, né, já há décadas e agora tem se intensificado, né, com o atual presidente Donald Trump, certo? Então vamos bater essa Certo. conversa. É, Fico muito feliz assim em receber. Você acabou de voltar, né? Então deve estar ali com toda essa vivência que deve ter sido enorme e acho que muito intensa também, muito. Imagino que tocante, né, emocionante visitar a ilha nesse momento que o bloqueio se intensifica. E acho que para começar essa conversa é importante a gente fazer uma retomada ali, né, principalmente porque o PSOLcast ele pretende se atender a todos os públicos, né, então a gente pode estar também, né, sendo ouvido por públicos que talvez tenham outra visão, né, ou às vezes nem tiveram uma visão além da mídia tradicional ali sobre Cuba e a Revolução Cubana. E aí eu queria que você desse um pouco do seu parecer rapidamente ali, né, sobre esse processo, né? E também depois posso tomar a liberdade de comentar algumas coisas. Então, primeiro, sim, eu estou muito feliz de estar nesse espaço, né? Segundo episódio do PSOLcast, aqui na cidade de Guarulhos. Estava precisando de um espaço assim para a gente comunicar para a cidade, que também tem uma esquerda pujante aqui nesse município, e que o PSOL, ele também cumpre essas tarefas, né, de uma militância internacionalista. Então, quando eu me coloco à disposição para ir à Havana, óbvio que a gente vai cheio de receios, né? Porque a gente viu as duas flotilhas que foram para a Palestina, né? Todas elas aí com um brasileiro, né? Pelo menos nessa ida de levar mantimentos, alimentos, remédios e como eles foram tratados, né? Pelo espírito do trumpismo no mundo, né? Em especial ali muito perto, por Israel, Netanyahu, e como eles foram recebidos, e, aliás, os alimentos e os remédios nem chegaram à população palestina ali na faixa de Gaza. Então, quando a gente se propõe a ir para Cuba, a nossa dúvida era a mesma. Conseguiremos entrar? Os remédios chegarão a quem de fato precisa? Né? Então, essa angústia percorreu todos os que compunham, né? Não é flotilha, como foi na Palestina, a gente chama de comboio Nuestra América a Cuba. E essa decisão foi tomada depois que nós tomamos conhecimento mundialmente que, desde que houve a prisão do presidente da Venezuela, em 3 de janeiro, ele e sua esposa, Cília Flores, ali se recrudesceram as relações internacionais, as poucas que tinham, né? Então, todo o petróleo que chegava até Cuba, que não tem hidrelétrica, só funciona com termoelétricas, portanto, depende do petróleo grosso. Então, quando 3 de janeiro, o presidente da Venezuela é capturado com sua esposa, acaba também, né, a chegada desse combustível à ilha. E qual é a grande crise? Né? Porque nós fomos até lá. Com isso, a ilha só tem capacidade de produzir 40% do combustível necessário. Para vocês terem uma ideia, até a água que é consumida pelo povo cubano, ela vem dos poços artesianos e, portanto, depende de bombas elétricas para que a água chegue até a torneira, para banho, para alimentação, para tudo. E da mesma forma, Havana, lembre-se, né? A Revolução Cubana acontece em 59, de lá para cá, a ilha já sofre o embargo norte-americano, desde lá. Então, são dezenas de anos nessa situação. E agora, uma nova fase do embargo, que é o embargo energético. E colapsou a ilha, porque
não é só a falta de energia elétrica, que já deixa a população com uma precariedade da questão da água potável, mas também o transporte de alimentos, a circulação de alimentos na ilha. Para vocês terem uma ideia, desde janeiro há uma carência brutal de proteínas no conjunto da população. É uma população que está, de fato, passando fome. E aí, combinado com a questão da energia, que chega a ter dias que, mesmo em Havana, na capital, a gente fica sem energia elétrica lá por 24, 30 horas, né? Isso na capital, que é onde chega a energia mais rápido, quando eles conseguem acionar as termoelétricas, e então a energia volta nas regiões onde tem os hospitais, que não são poucos, são bastante hospitais, né? Então, é uma situação dramática, porque quem precisa de uma UTI já não conta mais com uma UTI, já não se faz mais as cirurgias eletivas, então não se marca mais cirurgia, só se faz de emergência e nas condições que der, se houver luz. E está faltando uma série de coisas em Cuba, né? Não só por conta do combustível, mas hoje, o que chega na ilha? Há um embargo, né? Todas as fronteiras marítimas são controladas pelos Estados Unidos. Então, é uma situação de uma Gaza silenciosa, digamos assim. Por isso que ações como essa, que envolveu cerca de 600 pessoas que diretamente foram até Cuba nessa semana, né, que eu participei do comboio, representando 30 países, ela é muito importante, porque dá visibilidade para a situação que ali acontece, né, e também coloca os seus governos, desses participantes do comboio, que eles têm que, de alguma forma, participar disso. Não estamos pedindo para ninguém entrar em guerra com nenhum outro país. Eu acho que cada país tem sua soberania para decidir como se comporta em relação a um conflito mundial. Mas a solidariedade, o que acontece em Gaza, o que acontece ainda na questão de Gaza, são crimes de guerra. É um crime contra a humanidade. Então, o debate que está hoje internacionalmente até quando esses crimes de guerra vão continuar acontecendo, né? Então, estamos também observando a situação do Irã, que a qualquer momento, enquanto a gente estabelece essa conversa aqui, foram dadas poucas horas para o Irã abrir o canal de Hormuz, senão eles vão acabar com o Irã. Não sabemos se até o final do episódio, quando ele for ao ar, a gente vai ter essa situação concretizada, mas é preciso parar com tentativa de recolonizar o planeta às custas da vida das pessoas, que é o que a gente vê em Cuba. E é muito sintomático, né? Porque o Donald Trump, né, tá agora no seu segundo mandato, né? Então, ele fez um mandato que tinha uma certa linha política internacional e agora no segundo mandato ele volta muito mais agressivo, né? E também com uma crise interna nos Estados Unidos enorme, né? Então, vários protestos, né, várias manifestações, vários pedidos de impeachment, né, várias ações judiciais contra ele, né, por abuso de poder e por várias situações ali que está se tornando viral no país, né, principalmente a ligação dele nos casos de pedofilia, né, violência sexual, enfim. E ele está usando isso de cortina de fumaça, né, então também a gente tem aí um homem que está atacando o mundo inteiro, desgovernado, né, vamos dizer assim, né, de forma deliberada, né? E tudo isso para levantar uma cortina de fumaça da própria crise do país dele, né? Então o país dele está em uma crise, os Estados Unidos estão em uma crise, né? Enfim, né? Mark Fish fala que as crises do capitalismo ela vai reacontecendo, né? E os Estados Unidos estão numa crise enorme e a solução para isso, né, é clara, né? Joga-se então bombas no mundo inteiro, joga bomba no Oriente Médio e tudo mais e cria essa cortina de fumaça. Você acha que dentro desse cenário internacional, né, que a gente está tendo o ataque do Irã, né, o fortalecimento ali já nos últimos anos do genocídio contra a Palestina, né, essa é mais um meio dos Estados Unidos levantar essa suposta nova ordem mundial, né, essa nova colocação mundial, fazer frente à China e essa nova potência, ou é realmente uma enlouquência do Donald Trump, né? Então, qual é a pergunta, né? Se é uma política de governo dos Estados Unidos ou se é uma política de governo do Donald Trump, né? Então, se é uma coisa que vai se intensificar e vamos dizer que se o Donald Trump sair do governo, a gente vai ter uma melhora ali. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre o papel dos Estados Unidos agora e do Trump? Essa é uma pergunta que mereceria um podcast só para ela, né? Vou colocar a minha visão, a minha percepção. Eu vejo que
ele de louco não tem nada, ele representa um setor, né, dos grandes poderosos do mundo, e óbvio que se vê perdendo terreno econômico para a China, que tem aliados importantes. E ele não quer perder esse espaço. Ele e os seus associados não querem perder esse espaço. E a gente vive um cenário bastante complexo, porque ele tem maioria no Congresso, em seu país, e por mais que tenha uma crise, né, já tem aí manifestações dos No Kings, dos Panteras Negras não reacenderam, que é muito importante. Veja, ele tem o vice, que concorda com a política dele, ele tem toda uma burguesia que concorda, não à toa ele tem também o ICE, né, então ele tem uma polícia própria para expulsar imigrantes. Então, eu acho que ele, do ponto de vista da correlação de forças, ele está aproveitando esse cenário de conforto para, nesse curto tempo que ele tem de confiança de que não vai virar minoria no Congresso, que em novembro tem novas eleições nos Estados Unidos, fazer o que tem que ser feito, né, nessa disputa. Então, a gente não vê, por exemplo, nenhum país da Europa se enfrentando, falando, tá errado, vamos colocar o exército aqui para defender o Irã, não, nós vamos lá defender Cuba, não existe isso. Né? Não vimos ninguém reagindo, nós vamos impor um embargo aos Estados Unidos enquanto não soltar o presidente da Venezuela. Não existe reação, está todo mundo assistindo porque ele tem muito poder, que não é um poder da pessoa, mais do que ele representa. E quais são os passos que ele está dando com muita firmeza? Primeiro, ele sabe que é mais fácil recolonizar a América. Então, começa por Venezuela, aí dá uns gritos ali no Chile, Colômbia, já tem vários países que estão com governos alinhados, seja porque ele soube se colocar, né, nas eleições desses países, seja por golpes. Brasil é um dos próximos em que ele vai tentar interferir nas eleições, né, por bem ou por mal, e a gente sabe disso. Inclusive, eles têm um time dentro do país de auxílio à sua política, e Cuba está nesse cenário. E Cuba tem um elemento a mais. Cuba tem um elemento a mais, que são as ideias que a ilha representa, né? Se a gente olha uma ilha que tem 10 milhões de habitantes e que o analfabetismo é praticamente zero, 0,2% da população é analfabeta. Significa que deve ter 1 ou 2 cubanos que não estudou. Então, pensa, você tem 70% da população que é graduada. É graduada, fez universidade, estudou e terminou a universidade. Então, os cubanos conhecem a sua história, de quando eles eram colônia da Espanha, depois quando eles terminaram virando uma neocolônia americana, e as consequências absurdas que tiveram para Cuba, porque não avançou em nada em relação aos anos anteriores, quando eram colônia espanhola, em que era só o extrativismo, era açúcar e escravidão. Aí acontece a independência, né, muito impulsionada por José Martí, né, mas que os Estados Unidos, quando viu a hora que ele podia colocar o seu exército para tomar a ilha da Espanha, ele colocou a serviço e daí em diante ele controlou a ilha, até 1959. E a população conhece a sua história. E ela sabe que os Estados Unidos não são seus parceiros. Então não adianta os Estados Unidos sufocar a ilha com fome, porque por mais que eles estejam passando fome, eles sabem quem são os americanos em relação a quem domina o país. Eles não têm raiva da população norte-americana, desculpa. Eles não têm raiva da população norte-americana. Eles sabem o que representa um governo norte-americano impondo as regras na ilha. E a gente também tem medo de colocar as mãos, né, pelos lugares mais fragilizados no Oriente Médio por conta do petróleo. Venezuela, petróleo, a questão do Oriente Médio, petróleo, e Cuba, potencialmente pelas ideias perigosas que a ilha carrega, que é uma sociedade sem classes, que ela traz ainda, né, os resultados da Revolução de 59, muito viva em cada cubano que ainda habita na ilha. E isso que você trouxe é muito importante, né, porque talvez quem esteja assistindo a gente, né, não entenda, então, tipo, por que os Estados Unidos têm interesse numa ilha tão pequena, né, um país tão grande, com tantas pessoas, né, tão rico, tão poderoso, né, diferente, mas tipo, você colocou, né, da Venezuela, que tem a questão do petróleo, que já, pelo menos, é muito clara pra gente, né, que o interesse dele, ele
né, usou como justificativa, né, que era o narcotráfico e não sei o que, para capturar e sequestrar, né, o presidente da Venezuela e sua esposa, né, a gente sabe que isso é uma mentira deslavada, mas a gente sabe que existem outros interesses econômicos por trás, né? E o interesse em Cuba, né, é um interesse político, né? Ele mesmo já deu várias entrevistas dizendo, né, que vários presidentes passaram pela cadeira lá, pela Casa Branca e ignoraram a questão cubana, né? Então ele quer também, talvez até entrar para a história ali como o presidente que resolveu a situação cubana, né? Porque o embargo não é de agora, né? Esse embargo existe há décadas já, né? Como a gente já comentou várias vezes, né? O povo cubano vem resistindo a isso, né? Também existe, ao longo dessas décadas, existiram vários movimentos, né? Pelo fim do embargo, né? Eu acho que a gente precisa pensar também como os governos, e principalmente os governos aliados, os governos de esquerda do mundo, também se posicionam em relação a isso. A gente tem na Colômbia o Petro, né? Aqui no Brasil o Lula. E como foi essa experiência ali, né? Pensando na galera que saiu daqui, quantas pessoas saíram com vocês, qual foi a negociação com o Itamaraty, se teve algum apoio do governo federal, se o Lula já fez alguma coisa, já deixou alguma coisa de solidariedade para Cuba, porque, pelo menos nos primeiros mandatos, né, existia uma aproximação muito grande do Lula com figuras cubanas, né, encontros e tudo mais. Queria saber um pouco ali como está esse cenário, assim, né, do governo brasileiro e esse apoio a Cuba nesse momento tão grave, né? A gente vê assim um apoio político importante do Brasil e do México. O México tem conseguido chegar, né, atravessar o mar e chegar com muitas coisas na ilha, né? Navios com alimentos, com insumos. Então, o México tem dado um apoio muito importante e já chegou até a levar combustível, né? Tem conseguido levar. Mas, agora com a força dos Estados Unidos, a ida do petróleo também foi cortada. Mas é um país que se posiciona publicamente contra o embargo, em especial o energético, a Cuba. O Brasil também tem se posicionado politicamente que aquilo é um embargo criminoso. Mas acho que tem que ir além, né? Eu acho que uma das propostas que nós ouvimos do próprio embaixador brasileiro lá em Cuba, que nos recebeu, agora me falha a memória, eu não tenho o nome dele aqui. Depois a gente pode trazer para vocês apresentarem o nome do embaixador. É que, nesse momento, muitos países querem ajudar Cuba por parte de suas autoridades, mas têm medo de se enfrentar com Donald Trump, né, pelas suas retaliações. O povo cubano entende isso. Quando vocês falam isso, o governo brasileiro é muito bom e a gente entende por que não pode ajudar mais. É a fala do povo, que a gente conversou bastante. Então, qual seria a saída? Que os países que têm essa visão de que tem que ajudar, ser solidário com a população cubana, independente do governo, porque tem países que concordam com o governo, tem outros que não concordam, né, mas que sejam solidários à população cubana, que, né, trabalhem em unidade por um combustível humanitário. O que seria essa proposta do combustível humanitário? Seria combustível suficiente para ter energia para os hospitais funcionarem e toda a estrutura de viaturas como ambulância, o transporte público para as pessoas chegarem no seu local de trabalho, para, por exemplo, a defesa civil, porque, vejam, Cuba é um país onde eles têm excelência em prevenção a furacões e eventos climáticos. Então, eles conseguem ter um operativo, uma logística de tirar e livrar toda uma população. Eles fizeram isso, inclusive, no Haiti recentemente, de livrar toda a população da morte, porque eles têm a expertise em salvar vidas. E eles não têm hoje sequer como se locomover. Então, na verdade, uma das saídas seria uma irmandade de países que garantisse combustível para a população ter minimamente os serviços, chegar a circulação da alimentação, os hospitais funcionarem, as aulas voltarem às universidades, porque desde janeiro as universidades estão fechadas e com ensino à distância, e eles já tiveram essa experiência na pandemia e foi assim um fiasco. Por quê? Porque
há uma desigualdade muito grande entre outros países e Cuba em relação ao acesso à tecnologia. A tecnologia 5G ainda não está em Cuba. Ele só tem a 4G e com muitas limitações pelo próprio embargo colocado pelos Estados Unidos. Os alunos não têm os equipamentos. Então, eles fizeram uma transição energética feita pela China, se eu não me engano, foi em 2017, 2018, ali próximo da época da pandemia, mas de muito inicial. Né? Então, essa é a situação de Cuba hoje. As universidades estão em uma situação bastante complicada para os estudantes, os hospitais nessa situação, né, de não poder internar a pessoa porque os equipamentos não estão funcionando mais, o que não funciona termina estragando, medicamentos que têm necessidade de refrigeração se perderam, e não é uma crise nova, eles já viveram uma situação dessa na pandemia. Na pandemia, eles não tinham tanta queda de energia. Queda de energia é uma realidade na ilha por ser termoelétrica. Agora piorou muito, né? Mas na pandemia, eles que desenvolveram tantas vacinas, né? Um povo que desenvolve a ciência, né? Um povo muito culto, que você vê nas conversas do cotidiano como as pessoas são eloquentes, todas elas com quem você referência, conversa. né, na medicina. E referência salvou o Brasil em vários momentos, né? Os médicos cubanos, na verdade, acessaram lugares do Brasil que os médicos brasileiros nunca quiseram ir, né? Na periferia também. Na periferia lá, Vilani, Guarulhos, várias cidades periféricas aqui receberam médicos cubanos. E nós fizemos a despedida deles aqui pela frente, Povo Sem Medo. É muito importante isso que você traz, porque uma das formas também, inclusive, da ilha ter uma relação com outros países, dessa troca, foi o envio de médicos, né, para vários países, inclusive o Brasil. Então, eles exportam o conhecimento, eles são muito generosos. E é uma coisa que eu aprendi na viagem, a solidariedade existe entre eles, por isso que eles ainda estão de pé. O que falta na casa de um, o outro vai lá, eles se auxiliam. Não existe violência, não existe assalto em Cuba, em Havana. Olha que eu andei com o celular à noite, não fui abordada, né? Você não vê viaturas, é muito seguro andar em Havana à noite, ou seja... são ainda as vitórias da Revolução, né, de 59. Então, essas ideias, elas assustam, né? Quando você fala, isso é possível acontecer. Se aconteceu numa ilha e redundou nisso, de uma população que não tem analfabetismo, tem médico, tem engenheiro nuclear, tem de tudo na ilha, mas esmagados por esse cerceamento, né, esse acorrentamento que tem de não poder avançar e até exportar tanta riqueza que eles têm humana, né, para o mundo. E aí a gente vê também, né, como Cuba representa o contraponto, né, da sociedade capitalista. Então, por exemplo, você falou assim, não tem assalto, né, é muito seguro, totalmente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. As últimas notícias que a gente tem acompanhado, os Estados Unidos está afundado em crimes, né, em usuários de drogas, né, e também a gente sabe que, né, a medicina dos Estados Unidos, a gente sabe que é muito caro, né? É absurdo, né? Eu tava lendo uma notícia de um rapaz que acho que ele quebrou o braço e aí ao invés de chamar uma ambulância, ele chamou o Uber e foi de Uber até o médico porque a ambulância é muito caro. Então nos Estados Unidos se você quebra, tem um acidente, as pessoas não querem pegar nenhuma ambulância porque não tem dinheiro para pagar, não querem ser internadas, né? Muitas têm que hipotecar a casa, vender, se endividar para conseguir um tratamento médico ideal. A mesma coisa o ensino, né? A gente sabe, o ensino nos Estados Unidos é um ensino... o ensino privado é muito forte, o ensino superior é muito forte, o ensino privado. Então, tem pessoas que têm dívidas que vão 30, 40 anos e estão continuando pagando essa dívida ainda porque gerou ali na época da faculdade. Então, Cuba realmente, né, é o contraposto funcional, né, do que é o capitalismo de fato, né, é o contraposto histórico e social aos Estados Unidos. E a gente vê que o problema que se gera é justamente de fora. Se os Estados Unidos, é um embargo dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos está tão convencido que o modelo socialista não funciona, né? Como muitos dizem, a gente sabe que tem coisa, o socialismo não funciona, que a sociedade cubana não funciona porque é socialista, né? Porque porque o governo de poucos, né? Que tem ali seus redutos de privilégio, toda essa história. Por que então um país que é tão maior, tão mais poderoso, precisa embargar uma ilha pequena, né? Que já tem suas várias questões há décadas e hoje tem essa intensificação maior, né? Então realmente mostra que uma pequena ilha, né? Uma pequena
faísca bota medo no império inteiro, né? Porque é isso, não? Os Estados Unidos têm se consolidado, né, como esse novo imperialismo, né? Um imperialismo muito agressivo. Inclusive um imperialismo que comete vários crimes de guerra e nada acontece, né? Na ONU, nos órgãos internacionais, né? A gente vai ver agora como pode, né? Um país que invade o outro, sequestra o presidente, sequestra a mulher do presidente, invade, joga bomba, bombardeia outro país, né? Faz o que está fazendo em Cuba e vai sediar a Copa do Mundo, né? A Rússia foi expulsa da Federação de Futebol pela guerra e os Estados Unidos tá invadindo o mundo inteiro, dançando sobre corpos, né? Porque a gente vê o que acontece, né? Você usou uma palavra assim que me tocou muito, que é uma Gaza silenciosa. A gente vê o que acontece em Gaza já nas últimas décadas também, mas intensificando agora nos últimos anos a destruição total de Gaza, né? Destruição total da população, uma população que resiste muito bem, mas que infelizmente está sendo liquidada, exterminada. A gente está vendo um genocídio. Né? A gente está vendo o que aconteceu. Acho que o que acontece hoje em Gaza aconteceu a última vez na Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente está vendo tudo isso, né, com a mão do Donald Trump ali, com o lobby atrás de Israel, que também existe só a parcela do lobby de Israel que tem ali o controle das políticas dos Estados Unidos, e nada é feito, né? E a comunidade internacional fecha seus olhos para a morte das crianças na Palestina e em Cuba, né? Muitas dessas, eu imagino, né? Eu vou pedir até para você comentar um pouco como foi sua experiência, quantos dias vocês ficaram, o que você viu lá, mas imagino que muitas dessas pessoas afetadas são crianças, né? Crianças, mulheres, pessoas idosas estão sendo afetadas. Como você existe dentro de um espaço que não tem energia elétrica, que não tem remédio, que não tem insumos? Isso é desumano, é absurdo, né? Então, é extremamente revoltante, sabe? Viver hoje com essa comunidade internacional que é omissa. Né? Eles não são eu nem posso dizer se é omissão, em si, talvez até um projeto político de um novo imperialismo que está em curso, né? Um imperialismo com a nova configuração, né? Com velhas práticas, mas com a nova configuração, né? Nessa nova ordem ali mundial talvez até de recriar uma suposta guerra fria ali com a China, né, com o avanço da China, das parcerias com a China. Então, eu vou pedir um pouco para você comentar, sei também que provavelmente você viu muitas coisas que são tocantes, né, mas comentar um pouco como está a realidade da ilha, como foi esse tempo lá, como estão as pessoas. Você comentou, né, que o povo cubano, já vi muitos vídeos do povo cubano recebendo brasileiros, eles recebem muito bem, eles adoram o Brasil, né. Imagina o quão é importante, né, ter pessoas do Brasil, desse país, assim, que ele é tão admirado por eles lá e fazendo essa movimentação, né? Um trabalho, sei que foi muito difícil pelas várias questões, muito difícil estar lá também, muito difícil fazer esse papel, muito difícil, acho, encarar a realidade, porque uma coisa a gente está vendo daqui, né? Nas notícias, outra coisa é estar lá vivendo. Eu queria que você pudesse falar um pouco ali também, dentro, claro, das limitações. Primeiro, trazer aqui a informação de que haverá um novo comboio a Cuba, terá um ato em 1º de maio, Dia Internacional da Classe Trabalhadora, então terá um novo comboio. Então a gente vai disponibilizar aqui no final do episódio um Pix, né, para quem quiser contribuir para a gente levar uma nova leva de remédios, e outros itens necessários que eles estão nos pedindo, inclusive as mulheres, absorventes íntimos, toda uma situação bem complexa. E também existe um movimento para que chegue até a ilha placas solares, né? Minimamente os equipamentos para que lá sejam montadas as placas solares, que é como uma alternativa à falta de energia elétrica, em especial nos hospitais, nos postos de saúde, nos locais de estudo. Chegando na ilha, né? Então o nosso ato lá aconteceu dia 21 de março. Nós chegamos lá no dia 19, saímos daqui dia 18, chegamos lá no dia 19, tínhamos algumas agendas para entrega dos medicamentos, nós fomos recebidos pelo... é como se fosse o Ministério dos Amigos dos Povos, né? Então, é um centro internacional, lá, latino-americano, em especial, onde no dia do ato a gente entregou as medicações. A embarcação ainda não tinha chegado, a gente estava sabendo que eles iam chegar provavelmente no dia 23, no dia do nosso retorno ao Brasil. Então, tive a oportunidade de conhecer a filha do Che Guevara, a Leida Guevara, uma médica,
né, que vai nos contar a situação dos hospitais, que vai nos trazer também, né, como atuam os médicos, e é o mesmo processo em relação aos docentes, tá? Então, todo universitário em Cuba, ele é obrigado a prestar serviços como docentes. Então, qualquer carência que tenha no ensino infantil, na educação básica, os docentes também prestam serviço. Eles têm que ter essa vivência de troca, devolver à sociedade aquilo que eles têm dado gratuitamente. Então, isso demonstra, né, essa preocupação em levar esse bem-estar para a população. Então, a saúde, como você bem comentou, né, não existe, a gente pode nem pensar o SUS que a gente tem muito orgulho, ainda está aquém do que a gente vê em Cuba, porque eles têm um exercício de ter um médico familiar ali, que acompanha e sabe como está cada membro daquele familiar e acompanha por toda a vida. Então, tem os cuidados com os idosos, com as medicações, existe o colapso, tem, mas veja, há essa sabedoria sobre como está a saúde dos cubanos, desde os médicos desde a sua residência estudantil, eles têm essa vivência. Então, eles vão atuar como docentes, eles vão atuar também como médico da família. Porque é nesse acolhimento, nesse olhar fraterno que eles desenvolvem toda essa prática humana que você bem trouxe, né, quando eles estiveram particularmente aqui na nossa cidade. Então, os médicos cubanos são exatamente isso. E com relação à educação, né, hoje as escolas estão funcionando, elas são todas de período integral e integrais, ou seja, o aluno se desenvolve fisicamente, culturalmente, então eles têm teatro, eles têm pintura, eles têm música, dança, balé, tudo que você imaginar, e os esportes. É importante lembrar que, por exemplo, nos anos 80, na Olimpíada de Moscou, né, ainda existia a União Soviética, Cuba era uma das principais medalhistas, porque sempre se investiu muito nos jovens, enquanto ele está estudando, ele está praticando esporte. Então, todo tipo de esporte, Cuba ia muito bem. Então, também fruto desse processo de entender a educação como algo integral. Não é como no Brasil, em especial em São Paulo, que você tem uma educação integral, que a criança fica o dia inteiro na escola, mas não é uma educação que eles ficam o tempo todo aprendendo, vivenciando cultura. Não. Quem já foi numa escola de tempo integral em São Paulo sabe do que eu estou dizendo. Então, a educação integral. E, infelizmente, por conta do embargo energético, as escolas só estão funcionando meio período. Por quê? Porque eles não têm como dar o alimento para a criança ficar o dia inteiro na escola. Eles só conseguem fornecer uma refeição por dia. Mas eles estão garantindo a educação infantil e a educação básica por menos horas, até porque os professores estão com dificuldade de chegar até os postos de trabalho por conta do transporte, que só funciona através do combustível. E aí tem uma situação mais do interior da ilha que eu queria trazer, né? Porque fala, mas alguns não falta luz todo dia. Não falta luz todo dia, mas tem lugar que não tem luz mesmo. São 2 horas de luz por dia, das 2 às 4 da manhã. Imagina, a pessoa sabe que só vai ter luz das 2 às 4 da manhã. Essa pessoa ela tem que cozinhar nesse período, bombear água, cozinhar, lavar a roupa, se higienizar, limpar a sua casa. E depois ele nem vai dormir de novo, porque ele vai ter que ir provavelmente a pé para o trabalho. Porque se são nos rincões da ilha, sim, você imagina o quanto que ele não vai andar. Então é muito sofrimento. Sim, Havana tem sofrimento, porque é uma concentração da população na capital, obviamente, mas no interior a situação ainda é mais delicada, em especial para os universitários que estão no interior, né, por conta do acesso à tecnologia, à internet. Então é muito dramática. E como eu lhe disse no início, né, eu trago aqui para quem está nos vendo, né, a questão da proteína, né, que não circula na ilha, eles estão de fato com uma deficiência alimentar. E isso tudo poderia ser resolvido, né, com essa proposta, né, que traz aí o embaixador brasileiro, que é esse combustível humanitário para que as coisas minimamente voltem a funcionar com o mínimo de dignidade para as pessoas, né? Acho que é o mínimo que o Brasil poderia se envolver nisso. O Lula, com a autoridade que tem internacional, poderia encabeçar uma política como essa. É o que a gente espera. Aliás, a gente espera que
o Lula, né, com a Petrobras, encaminhe petróleo para ele. Né? Acho que a nossa reivindicação aqui, né, enquanto partido, junto com os petroleiros já têm essa reivindicação, né, de que o combustível brasileiro chegue até Cuba. Não precisa de muito porque é uma ilha, gente. Né? Basta um pouco de petróleo lá, que cada um desse uma quantidade, eles conseguiriam, né, tá se conseguindo retomar a vida das pessoas, que eu acho que é o mais importante agora. E nós temos essa compreensão do que significa a extrema-direita para a vida não só dos cubanos, mas a ameaça que é para o povo brasileiro, para o planeta Terra. Né? Eu acho que nós estamos colocados nesse lugar do debate hoje. Uma vitória de Trump no Irã, uma vitória de Trump em Cuba, uma vitória de Trump no Brasil, nos coloca uma emblemática situação. Haverá amanhã? E aí nós somos necessários na resistência e tentar mudar essa correlação de forças e derrotar, né, os irmãos de Trump em todo o mundo. Não é derrotar, né, militarmente. Eu penso que nós temos que colocar os trabalhadores na rua, os trabalhadores mostrarem sua força e a gente virar essa página triste da história, porque eu acho que o mundo não merece o que está passando. Por mais que vá à Lua, por mais que tenha tecnologia, por mais que a gente veja a inteligência artificial, né, sendo essencial para a vida, para a medicina, para tantas outras coisas, existe uma cultura de imbecilização das pessoas que votam nessas pessoas que querem destruir a classe trabalhadora. Ao fim e ao cabo, é a destruição da classe trabalhadora no mundo, né? Eles estão muito organizados e a gente precisa refletir sobre isso, da necessidade dos trabalhadores se unirem nos seus partidos, nas suas organizações, porque não é uma luta pequena, não é uma questão de uma eleição pontual, é uma luta de sobrevivência. E é interessante, né, isso que você trouxe agora da extrema-direita internacional e no Brasil, né, porque existe eu posso chamar de traidores, né, traidores da pátria mesmo, né, que se fingem de patriotas, mas a gente já sabe muito bem que não são há muitos anos, né, desde que esse movimento começou, né, eles vão para a rua com bandeira dos Estados Unidos, vão pedindo intervenção dos Estados Unidos, já vão há muito tempo, né, agora para salvar o presidiário Bolsonaro também vão para a rua pedindo intervenção dos Estados Unidos. E essas sinalizações que está tendo na política nacional também, para eles, é como se fosse um farol, né? A gente sabe que tem hoje um dos filhos do presidiário está nos Estados Unidos, né? Traçando planos contra o nosso próprio país, né? Traçou ano passado, tem traçado esse ano agora, junto com essa nova eleição, agora vai ser a eleição do Flávio, né? Do Flávio Bolsonaro, né? Que é, enfim, um corrupto de massa maior, né? Fez rachadinha, tem uma série de coisas em cima, mas ele está lá traçando os planos junto ao governo dos Estados Unidos, né, para as nossas eleições. Então a gente vai receber muito desse baque agora, desse ano, né, esses planos que eles estão, com certeza ele não está à toa lá, eles estão desesperados, eles estão brigando entre eles, mas assim a gente tem que ficar muito esperto com isso. Mas existe sim uma parcela da população que torce para o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, que é um absurdo, né, acontece no Brasil, né? Inclusive é bem engraçado, porque peguei um carro de aplicativo esses dias, tava sempre conversando gosto de conversar com os motoristas, né? Com todo mundo, professor, né? A gente não pode ver alguém que quer conversar. E aí eles caem nas piras deles, né? Que é essas teorias malucas, enfim, né? E aí ele começa a falar que o Donald Trump vai prender o Xandão e que o Trump vai mandar fazer isso e aquilo, né? E dizendo que o objetivo maior, né, e ele falou uma coisa bem interessante, que o objetivo maior é que o Lula realmente ganhe as eleições para o Donald Trump vir prender ele. Porque se o Lula ganhar, o Donald Trump vai vir e vai prender ele. Então você vê, né, como eles criam uma rede de teoria da conspiração, né, e que se dizem patriotas, né, mas torcem que outro país invada o seu país e prenda, né, a liderança máxima, né, e no ramo da história, mesmo com os golpes militares, né, as intervenções, a gente sabe que no Brasil, no caso do Brasil, teve intervenção dos Estados Unidos, né, foi provado, os documentos vazados mostram isso, que os Estados Unidos agiu, né, os diplomatas estadunidenses, eles agiram pela ditadura militar brasileira, financiaram a ditadura militar brasileira, né, tem responsabilidade de desaparecidos, assassinados, que foram mortos pelos militares, né, mas
Agora eles o cenário que se apresenta, eles querendo realmente que eles venham e façam, né, que soldados americanos invadam o Brasil e sequestrem o presidente, que os soldados destituam uma autoridade, né, do STF, né, porque a gente sabe que, enfim, o Xandão foi indicado pelo Temer, tem várias questões, mas justamente pela ação dele junto com o resto do STF contra o Bolsonaro, sofreu sanções, né, dos Estados Unidos. Então existe uma política de intervenção em curso, né, uma intervenção que não está distante do Brasil, né, é uma intervenção que a gente está vendo, a gente está vivendo. Então talvez os brasileiros, principalmente os guarulhenses que nos assistem, eles pensam assim, o que isso tem a ver com Guarulhos, né, o que isso tem a ver com o Brasil? Não tem nada a ver, né, a ilha está lá, a gente está aqui, né, não tem nada a ver, mas a gente está vendo já, né, a gente está vendo pessoas fazendo planos, né, para essa intervenção, pedindo essa intervenção e vendo, né, o Donald Trump jogando taxas sobre o Brasil, que o Lula agiu perfeitamente, né, porque ele dobrou as apostas, não recuou perante, depois o Donald Trump ainda veio, né, bajular, falou que pintou lá, teve química entre eles, né, enfim, né, a gente viu que ele deu uma recuada, mas eu acho que é importante o pessoal que nos assiste, o cidadão guarulhense, entender, né, para além dessa questão que o povo cubano tem uma solidariedade internacional, né, que eles estiveram aqui, que eles atenderam a gente, né, que mandaram seus médicos, que é um povo que na época da pandemia teve uma atuação muito importante, né, que tem realmente, como você disse, uma ciência de ponta, uma universidade de ponta, que é um modelo a ser seguido, né, no Brasil, você citou a escola de período integral, está corretíssima, mas a gente tem um modelo universitário também que é extremamente excludente, o vestibular extremamente excludente, né, e ao invés da nossa população estar olhando para Cuba, né, por exemplo, de Cuba, que acaba com o analfabetismo, né, que garante 70% da população graduada, isso aqui não está perto da realidade brasileira, né, que todo com as questões, né, do embargo e tudo mais consegue funcionar, consegue ser solidária, consegue ser segura, né, a gente está olhando para os Estados Unidos, né, a população olha para os Estados Unidos, pede intervenção dos Estados Unidos. Isso é absurdo. Então, o cenário internacional também conta um pouco com esse cenário nacional, né, que é um cenário da extrema-direita. Aqui em Guarulhos mesmo a gente tem vereadores, né, e um específico que clama por intervenção dos Estados Unidos, né, que clama isso. E aí eu fico pensando, né, eles não veem o que acontece nesses países atacados, né, pelos Estados Unidos, não vê o que está acontecendo agora, por exemplo, tudo que você trouxe sobre Cuba. Né, então, se os Estados Unidos colocam um embargo, porque muitos torcem para os Estados Unidos fazer um embargo contra o Brasil, quem vai morrer de fome, quem vai passar fome, né, quem não vai receber os medicamentos, a gente sabe que vai começar pela população mais pobre, né, porque sempre chegamos nos pobres primeiros, mas é uma coisa que vai afetar o país inteiro. Então, esses falsos patriotas, né, que querem uma forma de genocídio, uma forma de assassinato silencioso no nosso país, né? Então, eu acho que é importante entender um pouco como vai ser esse cenário da política internacional e cenário de Cuba agora nessas eleições, né? Porque eles vão trazer isso, né? Eles vão trazer a questão dos Estados Unidos, vão trazer a questão do Donald Trump, vão dizer que se o Lula for eleito, o Brasil sempre foi, né? Primeiro o Brasil ia virar Cuba, depois o Brasil ia virar Venezuela, e agora como você acha que vai tanger ali essa questão internacional, né? Especificamente acho que não só de Cuba, né? Mas a questão internacional e dentro dessa nova onda da direita, que é uma direita, né? Que quer a intervenção dos Estados Unidos. Como você acha que isso vai aparecer aqui? Bom, tem várias hipóteses, né, de como isso vai pipocar, a conjuntura está mudando muito rápido de um dia para o outro, muito rápido, né? Hoje a gente está aqui conversando e às vésperas de um provável bombardeio no Irã, com dimensões de zerar a população. Essa é a fala do Donald Trump no dia de hoje, né? De acabar com a população iraniana. E começou como? Com o bombardeio de uma escola de meninas, né? 2 centenas de mulheres morreram. É isso que a gente quer para o nosso país? Veja, a gente mora ao lado de um aeroporto aqui em Guarulhos, que é o maior da América Latina, e ao lado de uma base aérea. A gente acha que eles vão escolher só quem é do PSOL para jogar bomba? Isso é uma ingenuidade, né? Então, nós não podemos subestimar os Estados Unidos, porque eles têm aliados importantes nos países do nosso entorno, tem, né, o apoio, inclusive, de Israel, que é um dos maiores poderes bélicos do planeta.
E se ele tiver uma derrota no Oriente Médio, e isso pode acontecer, porque a gente já viu várias vezes os Estados Unidos sofrer derrotas, porque uma coisa é ele por cima nos ataques aéreos. Quando ele vai pro chão, a gente já viu Vietnã, já viu, né, vários países que os Estados Unidos não se dá bem quando ele vai tomar o território em si. Né? Então, se ele tiver uma derrota no Oriente Médio, ele vai ter que arrancar alguma vitória de algum lugar. Vai ser aonde? Tem uma eleição aqui no final do ano. Tem Cuba já sendo ameaçado cotidianamente. Então, de que forma eles vão intervir aqui, eu não tenho como especular, mas eu tenho bastante apreensão. E eu acho que de quem tem racionalidade é a apreensão de todos. Quem pede uma intervenção dessa no Brasil não tem noção dos riscos que a gente sofre. Não é de uma inflação, né? Uma questão de ficar sem luz algumas horas. É muito mais grave que isso. É perda das liberdades democráticas, é prisão de seus familiares, porque eles prendem e depois eles perguntam o que são. Tá tudo em jogo. Tá tudo em jogo. E mesmo que o Lula vença as eleições, a gente tem que ficar de olho para que se garanta a posse. Nós temos que ter maioria no Congresso, nós do campo democrático, temos que ter maioria no Congresso, nos governos, porque olha o que representa Tarcísio no estado de São Paulo. Né? Ele é uma pessoa que vê como ídolo Milei da Argentina, que está destruindo aquele país, nosso vizinho. Né? Quem esteve na Argentina recentemente traz notícias de que a fome está nas ruas, desemprego, não tem educação para todo mundo. Aqui no Brasil já não tem, em São Paulo não tem educação para todo mundo, os jovens estão sendo expulsos das escolas, não tem mais ensino noturno, quem trabalha está fora. Então, essas são consequências que a gente vê. Agora, uma extrema-direita e mais um segundo governo Bolsonaro não será igual ao primeiro, assim como o segundo governo Trump não está sendo igual ao primeiro. Serão diferentes, mais hostis e mais bélicos, porque eles estão contando que será assim. Eles não estão enganando ninguém. Eles estão falando com muito ódio às mulheres, com muito ódio aos imigrantes, com muito ódio aos negros e querendo privatizar tudo. Educação, saúde, água, tudo, né? Bobear até o oxigênio que a gente respira. Então, é um momento que a gente tem um lado, quem assiste esse podcast sabe, a gente tem um lado, e com certeza nós, por isso, estamos com Lula nessas eleições de 2026, né? E aqui em São Paulo vamos estar com a Haddad, né? Porque é uma questão de sobrevivência. A gente não está querendo fazer terrorismo com ninguém, mas estamos diante de uma forte ameaça dos nossos destinos, independente da bandeira, da cor que carrega. Estamos todos ameaçados. Isso daí me lembra, eu estava dando aula para os alunos de Guerra Fria, né, e a gente vai estudando ali qual que era o sentimento ali do pessoal, das populações mesmo, aquela sensação de que a qualquer hora o mundo ia acabar, né. As populações viviam com esse medo por causa das armas nucleares e tudo mais. Então a gente tinha, por um lado, os avanços tecnológicos que estavam surgindo nas décadas, mas também a sensação de que qualquer hora alguém poderia apertar o botãozinho ali e acabar com o mundo, né. E como você mesmo disse, a gente, talvez até o final dessa nossa conversa, a realidade internacional já é outra. Até a publicação desse podcast a gente vai ter outro. Então as coisas estão, né, há séculos que nada acontece e há anos que acontece em tudo, né? E a gente está vivendo isso, é um caos, né? A política internacional está um caos, as políticas nacionais também, né? Tem acendido faróis no mundo inteiro, né? Então o nazismo, né, o neonazismo crescendo, ao mesmo tempo o sionismo, né, em São Paulo, o sionismo em São Paulo, no Rio, na Bahia, a gente viu alguns exemplos, né, o companheiro inclusive fez a flotilha para a Palestina, né, estava lá, e eles estão tomando conta, né, de tudo, né, então a gente precisa também reagir das várias formas. Acho que primeiro, né, também estar nos meios de comunicação é muito importante, né, mas ir até lá e trazer isso é um trabalho fundamental, né, eu acho que para além de todo o simbolismo, né, de levar a ajuda de nós brasileiros para eles, mas retornar com notícias, né, e estar disposto a propagar isso para nós aqui, né, na cidade de Guarulhos ou nas outras cidades, é de extrema importância, né, então um trabalho muito importante.
uma coisa que você falou no começo, eu fiquei pensando também, né, que foi a questão das mulheres, né, e eu queria, assim, a gente tá vendo agora, né, e não é à toa, né, a gente tem tido um grande aumento da extrema-direita no nosso país, das ideologias de extrema-direita, ao mesmo tempo se aumenta os casos de feminicídio, de violência contra a mulher, né, de agressão. E aí eu queria que, se brevemente, seja pelo História de Cuba, seja pela sua experiência lá, que você tratasse um pouco como essa questão da mulher cubana, né? Como que tá agora, como está nessa situação, mas também o que essa mulher cubana pode servir de referência para nós brasileiros, né? Porque Cuba tem uma sociedade que já tratou vários temas, né? Que já foi debatendo, fazendo resgate, reparações históricas, né? Sabe que durante o processo revolucionário muitas mulheres foram frentes, lutaram, foram constituições também não só da luta, mas também do pensamento, né, do pensamento socialista americano, né, latino. Então, queria um pouco desse panorama, assim, da feminino mesmo, né, das mulheres, como a gente pode se inspirar em Cuba, né, para repensar muita coisa, porque no Brasil é urgente, né, é impossível. Você liga um jornal, abre um jornal online, tem 1 trilhão de casos de violência. A gente precisa realmente repensar a sociedade, repensar a questão de gênero no Brasil, e combater firmemente, né? Agora a gente teve um avanço muito importante, que é a criminalização da misoginia, né? Mas a gente precisa fazer um avanço, né? De uma reformulação, que eu acho que cultural, né? A gente precisa de uma revolução cultural também nesse país, e essa questão do gênero precisa ser tratada. Eu queria, assim, se você puder comentar um pouco sobre essa questão da mulher cubana, né? O que você aprendeu lá, o que traz de referência para nós, também não só para as mulheres, mas para os homens, principalmente, né? Porque a gente sabe. Eu acho que um dos temas da Revolução Cubana não tem como não ser o debate do machismo, porque quando Cuba passa das mãos de ser colônia espanhola e passa a passar pela subjugo norte-americano, o que vira Cuba, né? Cuba vira uma ilha de exploração sexual, né? Em especial Havana, algumas praias muito cobiçadas, ali é Caribe, né? Muito perto dos Estados Unidos, então diria que a turma que hoje, recentemente, na história recente dos Estados Unidos, frequentavam os paraísos de Epstein, sim, provavelmente era das mesmas, a origem daqueles, sim, que frequentavam a ilha de Cuba com o mesmo tipo de prática em relação às mulheres. Então, a Revolução Cubana tira a mulher dessa condição, coloca ela nos bancos escolares, ela chega até a universidade, ela vai ser médica, ela vai ser docente, ela vai ser, né, o que a ilha consegue garantir, né, dentro da sua formação. Então, para mim, isso já é um bom início. Elas são organizadas, existem organizações feministas em Cuba, muitos avanços. Recentemente, houve um avanço, inclusive, em relação à questão da população trans, né? Deixou de ser criminalizado na ilha. Então, a gente tem que entender também que tem uns passos, né? Que os movimentos vão dando rumo à sua luta contra a opressão. Então, venho com esta esperança, né? De que num lugar onde você socialize a terra, acabe com o latifúndio, garanta emprego para as pessoas, né? Expropria a burguesia e todos os avanços que tem, eles refletem também na condição da mulher. Acabou o machismo em Cuba? Acredito que não. A gente ainda não teve uma presidenta ou uma pessoa do sexo feminino no frente, mas isso por si só vai dizer que é um país machista? Também não. Mas eu acho que temos muito que aprender e estudar mais sobre essa questão da mulher naquele país. Mas eu quero voltar para o Brasil. Acho que nós tivemos o episódio do Ele Não aqui, que foi uma luta contra Cunha, depois contra Bolsonaro, nesse país, em que nós, mulheres, e se eu não tive nenhum medo de andar à noite em Cuba, isso não é a mesma coisa aqui na cidade onde eu vivo, que é Guarulhos. Eu morro de medo de chegar em casa e ter que abrir o portão para guardar o carro, que eu tenho, né, o carrinho que a gente, né, na profissão a gente vai lá, as prestações comprando, você morre de medo, não pelo carro, mas pela sua vida, pela sociedade, você tem dúvidas se seus vizinhos estão seguros, pelos seus familiares que moram consigo, porque acho que o Lula acertou muito nesse mês de março, quando ele evoca um tema que você tocou na sua pergunta, na sua provocação, que é a questão da revolução cultural. E Lula acerta. Só que tem que ir além do discurso.
Tem que ser obrigatória a educação sexual nas escolas. Porque se o pai e a mãe não conseguem dar essa educação por vários motivos, porque a gente vive numa sociedade que é por origem, tem um histórico machista, homofóbico, transfóbico, racista, é na escola que a gente vai ter que transformar esses seres humanos em pessoas melhores. Então, tem que ser obrigatória a educação sexual, tem que preparar os professores para dar educação sexual, para que elas saibam se defender, para que elas contem quando estão em risco, para que elas identifiquem seu agressor. Porque a gente tem um monte de lei de punição, vai vir mais uma que é a lei da misoginia, está correto, mas não basta encher as cadeias, não basta, o feminicídio segue aumentando. As pessoas que praticam o crime não têm medo de ser presos, senão não cometeria o crime. Então, é na base, é educação, desde a educação infantil, educação para os professores, preparar os professores, porque também, vamos Sim. combinar, né? Os É. professores precisam ser preparados e a gente garantir que a sociedade pare para discutir o que estamos fazendo com as nossas crianças, em todos os espaços. Né? E eu acho que isso não pode ser garantido por nenhuma religião, né? Acho que a educação tem que seguir sendo laica, os professores capacitados de forma científica para lidar com o tema, certo? Sem ideologias para lá e para cá. A criança tem que saber se defender, ter o direito de ser criança e poder brincar, se desenvolver, né? E não ser sexualizada desde a infância. E para isso a educação é fundamental. Então o Lula acerta no discurso, mas para isso acontecer, a gente tem que garantir que isso aconteça nos municípios, nos estados, porque a gente vê a reprodução da violência, inclusive dentro dos lugares onde as crianças deveriam se sentir seguras. As crianças, as mulheres e os meninos também, na escola, Sim. nas suas casas. E esse assunto, né, é um assunto que está urgindo, né, com certeza com muita propriedade, né, eu acho que já é histórico do nosso país, mas agora tem se explodido muitos casos, a gente tem ideologias inteiras que estão sendo voltadas só para ódio contra as mulheres, né, os red pills e essas variações aí com a internet e tudo mais. E o espaço da escola realmente é um espaço de violência de gênero enorme, né? De várias formas, seja de gestão para gestão, o assédio moral agora no governo Tarcísio aumentou a um nível absurdo, né? A gente tem as outras formas de assédio também que geram ali. Li hoje pela manhã, né, que o governo vai colocar a questão da violência de gênero dentro do currículo da educação básica. É importante, mas é importante também garantir a formação, né? E acima de tudo também garantir, acho que não só os meios da captação, porque nós que somos professores, acho que você mais do que eu ainda, já como mulher, já deve ter passado por muita coisa de violência de gênero, mas pelo menos nas escolas que eu tenho passado nos últimos anos e nesse último ano agora, a gente está vendo muito aumento de caso de desrespeito a professoras, mulheres, né? Turmas que não dão problema nenhum com professores homens, mas com professoras mulheres não aceitam, né? Que, enfim, que reproduzem, né? E a violência de gênero entre eles, né? Entre alunos ali também, que por vezes ali são expressões também do cotidiano que eles passam em casa. Então acho que urge realmente essa necessidade, né? Acho que uma revolução, né, por si só é isso, né, a transformação total do status quo, né, quando a gente fala de revolução cultural, então acho que é isso, a transformação de tudo, a gente precisa discutir, e a direita, acho que ela foi muito em cima dessa pauta, e ela captou ela no Brasil na educação, porque se falou tanto de educação de gênero e contra educação de gênero, né, que hoje que a gente tem é o absurdo totalmente contrário a isso, né, as crianças não têm acesso à informação de qualidade, porque elas têm acesso pela internet. Todas elas. A gente tem aí a Lei Felca, né, que agora foi aprovada. Enfim, também, né, o próprio nome por si só já é um absurdo, né, porque um influenciador, sendo que tem pessoas pautando isso, mulheres pautando isso há muitos anos já, muitas décadas de referências nisso. Mas são facilmente dribladas, né. Eu estava conversando com um aluno, né, no sexto ano e ele falou que pegava acho que uma escova de dente e colocava assim, porque eles precisam mostrar a cara agora, né, para autorizar os aplicativos, e reconhecia o aplicativo e liberava. Então esses alunos têm acesso a essa informação, esses alunos têm acompanhamento disso, eles têm acesso à informação em colegas, amigos, na rua, mas não têm acesso à informação de qualidade, né? Então a direita foi tão efetiva nisso de minar o que eles chamavam de ideologia de gênero, né?
e com pautas especulativas LGBTs, né, dizendo que era doutrinação e não sei o quê. E agora a gente tem aí o resultado disso, né? Aumentando a desinformação a níveis absurdos, né? Seja pela transmissão de STs. Eu trabalhei numa escola uns 2 anos atrás que o posto teve que nos procurar na escola, né, a UBS ali de saúde, para fazer um trabalho social, porque estava tendo um surto de sífilis entre os adolescentes. Né? E eles não procuravam, porque tinham vergonha, mas começou um surto de sífilis, né? Então, a informação é importante e é preciso garantir, né? Também garantir a proteção aos professores, porque os poucos professores que resistem a esse governo, né, que querem levar informações para os alunos, por vezes são atacados, seja pela gestão, seja pelos pais, seja pelos outros camadas da sociedade, né? Então, nesse cenário que o professor está sendo perseguido, que qualquer coisa ele já pode perder o contrato, né? Ou acabar no farol vermelho, que agora a gente tem isso aqui no estado de São Paulo, e ficar desempregado. Então, é preciso realmente fazer um montante contra isso, não, um montante, é, a, a simples criminalização da misoginia, ou dizer que vai participar agora da educação básica, realmente não resolve o problema. A gente tem muita coisa por trás, né? E é fruto, na verdade, de toda essa destruturação que vem dos últimos anos, né? Que é a extrema-direita se realmente dominando todos os espaços, né? Então eles dominaram tudo, a cultura, a educação, a internet, né? E a gente fazendo essas formas de diálogo, eu acho que também é uma resposta, né? Trazer outra visão sobre a ilha cubana, trazer outra visão sobre o cenário internacional é importante, né? Entender principalmente como isso nos afeta. Então acho que a gente está fazendo um trabalho muito essencial de informação mesmo, né? Acho que o que falta é isso, né? Que a informação chegue, né? Que o debate chegue. Né? E acho que tudo que a gente vive hoje é resultado dessa desinformação, da fake news, das mentiras que tem sido espalhada pelo menos desde a última década agora no nosso país, né? Eu acho que uma das coisas que mais me urge com o atual cenário, né, e pensando em Cuba, é como a gente é suscetível, né, à banalização da violência, né, à banalização do absurdo. Então, acho que trazer essa realidade de resistência, trazer essa realidade é, de adaptação mesmo, né, do povo, de luta do povo é muito importante, né? Mas também traz essa realidade né, do ataque, do sofrimento, da dificuldade. E aí eu ia pedir um pouco para você também dizer, né, como os nossos ouvintes aqui de Guarulhos, ou seja, que está em outra cidade, né, pode ajudar, né, ajudar o povo cubano. Né? Você falou do Pix, né, acho que talvez seria interessante a gente pensar isso, pensar em campanhas, talvez seja secundaristas, aí a gente tem uma gama de secundaristas de juventude em Guarulhos que é organizada, né, como essa juventude, né, que está ali observando isso, que está observando tudo que está acontecendo, como ela pode se organizar, né, para nesse momento mais imediato conseguir ajudar, né, vai ter um novo comboio, né, então como a gente pode pensar, né, em arrecadações, como a gente pode pensar em mantimentos, né, o que vocês vão precisar agora. Então, dar esse recado para a população de Guarulhos e também do entorno ali que vai escutar a gente para a gente conseguir mobilizar isso. Antes de falar de como a gente pode ajudar Cuba, só pegando um pouco da sua fala em relação à questão dos docentes, das docentes, como são maltratados, né, e a questão da violência. Então, a extrema-direita, ela ganha muito espaço com a questão do medo que ela impõe, né, aos setores que são mais perseguidos, em especial as mulheres, os negros, LGBTs, né? Então, o medo é fundamental para a extrema-direita. Então, hoje nós temos medo de uma guerra também. Então, a gente vive num momento de extrema insegurança. Os docentes hoje, em especial no estado de São Paulo, porque tem um governo de extrema-direita à sua frente, eles têm medo de ser demitidos. Porque já tiveram professores efetivos aqui de Guarulhos que foram demitidos por ação de luta. Né? A gente tem 3 casos aqui bem conhecidos na cidade, demitidos por perseguição política. Começou com Dória e quem deu a canetada pela extinção do cargo deles foi Tarcísio de Freitas. Então, primeiro, a gente precisa aprender com Cuba que o professor, lá eles chamam de maestro, né, da educação básica, professor já é da universidade, né, professor tem que voltar a ser respeitado. O professor merece respeito como qualquer outra profissão, merece ser valorizado do ponto de vista social,
também ser valorizado do ponto de vista da sua formação, então ele não pode ganhar menos do que outro profissional, né, de outra área que fez o mesmo tanto de anos de faculdade também, ter a sua recompensa financeira, afinal de contas são trabalhadores. Então, só isso, porque uma forma de destruir, privatizar a educação é desmoralizar o educador. E hoje o governo Tarcísio ele desmoraliza o profissional com vias a justificar a privatização das escolas, porque eles querem dizer que o professor não serve, o aluno não aprende por culpa do professor, porque o professor falta muito, só que não conta que é ele que está adoecendo esse professor, maltratando, que ele é obrigado a ter 2, 3 empregos para poder sobreviver, e com situações de muito assédio nas unidades escolares. Dito isso, sobre Cuba, há muitas formas de a gente fazer colaboração. Tem o Pix, que é a forma mais fácil hoje em dia que as pessoas conseguem fazer, né, a sua contribuição, né, sem ter que se deslocar de casa, mas eu acho que é fundamental que nas universidades, que nas faculdades, que nas escolas se debata o tema. Levar o debate. Fazer o PowerPointzinho, contar a história de Cuba, explicar o que é o bloqueio. Não precisa ser a Eliana, está em todas as escolas, não precisa ter ido a Cuba para entender. Acho que tem muita informação real que a gente pode, né? Se precisar do meu apoio para subsidiar, uma forma de fazer a apresentação do tema, a gente ajuda, mas eu acho que é uma tarefa de todos nós contar o que os nossos vizinhos, nossos irmãos estão passando a poucos quilômetros daqui, poucas milhas daqui, e que nós podemos ser as próximas vítimas da situação que eles vivem. Então, eu acho que não basta só pedir a ajuda, é preciso explicar o que está acontecendo na ilha. É preciso contar o porquê essa ilha está sendo tão atacada pelos Estados Unidos, uma ilha tão pequena ali, não é caminho para passar nenhum navio, ninguém precisa passar por lá, mesmo assim é foco da violência de Trump. Então, acho que isso é fundamental, a escola precisa contar a história da América, contar a história dos nossos irmãos, que tanto quanto nós foram colonizados por europeus, depois vivemos como subcolônia americana, porque nós também passamos, né, em menor grau, mas também passamos por isso. Então, eu acho que quando a gente percebe a situação do outro, a gente sente a sua dor, a gente ajuda mais de forma consciente. E é isso, são medicamentos que a gente tem comprado, então a gente não pode levar qualquer medicamento que não tenha receita, então se alguém quiser quer doar remédio, pode, é remédio para dor, é remédio para febre, é remédio para pressão alta, é remédio para dor de dente, é remédio para diarreia, são esses medicamentos básicos do dia a dia, do cotidiano que está faltando no hospital. Se pode doar essas coisas dentro da validade, obviamente, mas, né, também fazer a doação por Pix, que a gente informa aqui no final do episódio. E levar para geral, divulgar, né? Então tem o podcast, divulga, põe para frente, conte essa história, né? Porque nós não queremos ser a próxima Cuba e não queremos que Cuba tenha esse fim triste, né? A gente quer que Cuba supere o embargo, que a gente, Irmandade, consiga acabar com o embargo que a ilha sofre para eles seguirem seu rumo, e o povo cubano decidiu seu rumo em relação ao seu governo. Não somos nós que decidimos se deve tirar o presidente ou não deve tirar o presidente, quem deve decidir é o povo cubano, eles têm que ter autonomia, soberania para decidir o seu destino. Ninguém de fora tem esse direito. E essa é a pauta, né? É a pauta que até faz parte agora como posso dizer, do futuro do Brasil, né? Do governo Lula. Então, soberania. Tem se falado muito isso, né? Soberania nacional. Se antes acusavam a gente, né, de não serem patriota, agora somos nós que estamos mostrando, né, que a gente defende o Brasil soberano. Um Brasil que realmente defende o interesse dos brasileiros. Se você vê até a coisa, por exemplo, você falou do Pix, né? A gente viu que o Donald Trump estava começando o Pix brasileiro. Olha só, a população, você é guarulhense, né? Que às vezes faz 10 Pix por dia, né? Vai ali, compra o salgado, faz o Pix. Vai lá numa loja, compra um negócio, faz o Pix, né? É fácil, manda o Pix pro seu filho, né? E acho que eu nem lembro como era antes do Pix. Juro, porque eu não lembro mais. Eu não lembro qual que é a realidade de você precisar fazer aqueles coisas que cobrava taxa ou precisar usar dinheiro físico. Eu não lembro mais. Acho que você também está escutando, não escuta. Quando você imagina que o governo dos Estados Unidos agora quer acabar com o Pix do Brasil. E quem apoia o governo dos Estados Unidos? É o Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro que está lá agora
agenciando isso. É o Nicolas Ferreira. E aqui em Guarulhos a gente tem o Kleber, né? Que também tá com essa mesma patotinha. Então são aqueles que querem acabar com o Pix. Então, a gente pensa assim, como isso influencia o Brasil? Como isso influencia? Olha só. Quem favorece? Favorece o Mastercard, a Visa, a Diners Club e esses bancos que não tem nada a ver com a nossa vida essa no cotidiano. Essa é a justificativa, né? E aí você vê também, então, como o internacionalismo, né, proletário, né, como o internacionalismo da esquerda é importante, porque quando ele anuncia isso, vem o Petro, né, e fala que vai colocar o Pix na Colômbia também. Isso. Então, isso né, então... os Estados Unidos querem ditar essa nova ordem mundial de governo, de política, nova ordem econômica, eles querem ditar tudo, que favorece eles, favorece os bancos. Isso ao detrimento da nossa própria população, do nosso próprio povo. Mas não para levar o bem-estar que, em tese, a classe média norte-americana tem. É para surrupiar nossas riquezas para um pequeno núcleo norte-americano. Né, o lobby. Ou israelense. Então, o lobby... Não tem nada a ver com melhoria de vida do povo brasileiro. Eles não estão nem aí para nós. O lobby sionista, o lobby dos Estados Unidos que tem interesse. E aí você vê, né? E é importante entender, por exemplo, a guerra no Irã, como afetou agora o aumento do preço da gasolina e quase gerou uma crise no Brasil, né? E aí eu estava no evento Em Defesa das Cotas, né? O presidente fez uma fala muito importante, que ele estava dizendo, né, que ia levar para algumas instâncias internacionais, né, que dentro dessa nova realidade, provavelmente nos próximos meses a gente vai ter um aumento aqui no Brasil do custo da alimentação. Então imagina que você aí que compra arroz, feijão, carne, né, que agora o Brasil, na época do Bolsonaro, vivia na fila para pegar osso, agora volta a comer bem, né, com muitos desafios. É importante reconhecer que sim, muitos desafios, muitas questões, mas a gente viveu num país que estava na fila do osso, né, estava na fila para pegar osso, né, que não tinha gás, né, que um país que voltou a usar lenha, né, que teve inúmeros acidentes domésticos com fogo em casa porque não tinha gás, né, e agora a gente está num país que o presidente tem criado um mecanismo para que a gente exista, né, que consiga viver, que consiga comer bem, que a pauta que sai do mapa da fome de novo, né, e a gente está com risco agora de até o final do ano não conseguir fazer um churrasco de comemoração, não conseguir assistir a Copa, né, juntar a família para assistir a Copa, porque os preços vão estar um absurdo, porque por uma guerra que começou com interesses imperialistas do Donald Trump, né. Exatamente. Então é absurdo, né? Então eu acho que é importante trazer isso para a realidade, né? Como isso afeta a gente, como afeta o cidadão guarulhense. É assim, o cara quer acabar com o Pix, né, para favorecer uma elite econômica mundial, que essa mesma elite está envolta a essas muitas polêmicas agora que saíram, porque toda, por exemplo, essa lista de Epstein aí que o Donald Trump escondeu, né? Quem tá lá? É a elite mundial, né? São os políticos de direita, de extrema direita, é a realeza, são pseudocientistas, enfim, ricos, um grupo da elite. Então, acho que é importante a gente fazer essas aproximações, né? Entender como isso afeta, tá vendo? E são coisas simples, né? Isso não tá afetando só Cuba. Olha só, no Brasil nos próximos meses vai ter um aumento. E talvez para você não, mas... E aquela família que já tá ali um pouco no aperto, né? Que já tá passando ali por uma questão ou outra. Então, acho que é importante a gente fazer esse paralelo, né? Já tá chegando no Brasil o resultado disso, né? Já tá chegando nisso. E, portanto, as eleições de 2026 é parte das tarefas que nós temos aí nos próximos meses, a tarefa das nossas vidas. Não só de esquerda, é a tarefa de quem tem juízo, né? Eleger bons deputados, porque esses deputados que vivem fazendo guerra com esses temas que são fake news, não tem um projeto para melhorar a educação, para a molecada aprender mais, para mais jovens chegarem à universidade, de geração de emprego. Eles não têm nenhum projeto. Assim como o vereador de Guarulhos, o Kleber Ribeiro, não tem nenhum projeto que melhore a vida do guarulhense. Então, vota no cara que faz um monte de gritaria, conta um monte de mentira, que xinga as mulheres, as professoras, invade a escola, invade posto de saúde. Nós temos que melhorar, né, gente? Se o cara tá te dando uma cesta básica para você votar nele, pega a cesta básica e vota em quem tem projeto para melhorar a vida dos trabalhadores, para quem quer uma Guarulhos melhor, uma São Paulo melhor. Não vamos votar em quem está colocando em risco a nossa sobrevivência, nossa cidade, os nossos jovens, porque é isso que a gente vai definir nas eleições. Mas, para além das eleições, eu acho que nós temos que ser muito nítidos que nós vamos ter que participar das lutas, né? Teve o 8 de março, as mulheres foram para Paulista, vai ter manifestação pelo fim da escala 6x1, nós temos que nos mobilizar, e se formos chamados contra as guerras, nós temos que ir para as ruas contra as guerras,
né? Não basta fazer o Pix, a gente quer mais de vocês, a gente quer ver vocês nas ruas, lutando por um Brasil melhor, livre da extrema-direita, livre de todas essas ideias neofascistas, né, que são uma ameaça para o nosso futuro. Né? A gente defende um Brasil socialista, é preciso desmistificar isso. Um país socialista é um país sem classe social, onde um não explore o outro, né? Que todos tenham direito à moradia, educação de qualidade, saúde de qualidade. Quem não gosta do socialismo, algum problema tem. E a gente tem agora, né? Você trouxe muitos exemplos e aí eu só fico pensando, né? Como viver, por exemplo, numa sociedade como Cuba, que você sai do ensino médio sabendo que você pode cursar o que você quer. Você pode ser um médico, né? Quantos jovens, você que está tanto tempo na educação, jovens bons, inteligentes, né, não puderam fazer uma universidade para encontrar aquela barreira do vestibular. Então imagina, assim, você que às vezes faz parte da juventude, está no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, você já se formou, tem um sonho da vida, né, de estudar numa universidade. Eu contei muitos jovens já, eu estou 5 anos de estado, contei tantos que queriam fazer medicina, né, até hoje eu não tive um aluno que voltou e me contou, professor, eu entrei lá, por quê? Porque ele não é inteligente, porque ele não merece, é meritocracia? Não. É porque é um curso elitizado, né? Um curso feito para as elites, pela uma elite, né? No país. É um curso extremamente caro, o Brasil não tem estrutura. E aí nas universidades públicas é extremamente raro, né? Quando um ou outro dos nossos consegue passar, vira capa de jornal, né? É difícil. Eu tinha uma professora que falava isso. Quando um pobre consegue entrar em medicina, vira capa de jornal, de tão exceção que é. Exato. E imagina viver num país como Cuba, que se o seu sonho é ser médico, você vai ser médico, né? Cuba não precisa ter cota, porque Sim. todo mundo tem acesso à universidade. Exato. Cuba não tem conselho de... Vários conselhos não existem lá porque não tem necessidade, porque as políticas públicas já estão ali desenvolvidas. Né? Estava até brincando com o pessoal, tem aqui em Guarulhos a rede de não violência contra a mulher. Falei, estou vindo de um lugar que não precisa dessa rede, porque a violência contra a mulher pode até existir, mas não virou pauta a ponto de ter que organizar toda uma rede de defesa por conta de que os homens odeiam as mulheres e querem matá-las porque elas são uma ameaça ao quê, né? Eu fico perguntando, ameaça ao quê? Porque quando as mulheres ganham a igualdade, homens e mulheres, vai pesar menos para os homens a vida. Sim. Porque é disso que tratamos, né? A igualdade é para aliviar para todos. Igualdade de salário, igualdade de oportunidade, para ficar leve para todos. Né? O cuidar da casa, o cuidar dos filhos, fica leve para todo mundo, vira uma coisa mais prazerosa. Então, a gente precisa, de fato, fazer essa revolução cultural, né? E voltar a estudar, porque a sua geração, a geração de muitos que estão nos assistindo, não viveu enquanto a União Soviética existia, né? E as vitórias daquela Revolução de 17. Ter os exemplos, conversar com pessoas que estariam lá, e não tem essa experiência. Então, é uma geração que só tem experiência do capitalismo que foi restaurado de praticamente todo mundo. E Cuba, por mais que haja um debate se restaurou ou não o capitalismo ali, eu acho que, de uma certa forma, eles se viram até obrigados a restaurar de fato, né? Porque há notadamente uma necessidade de existência da ilha. Agora, os métodos, a forma, eu acho que é um debate que pertence à população cubana, mas é isso, é o que nos sobrou de referência. Cuba é uma referência para nós que é possível ter educação, saúde para todos, de forma gratuita, moradia, porque a primeira revolução que teve em Cuba foi você está morando nessa casa de aluguel, a partir de agora você vai viver nela enquanto você quiser. Com aluguéis mínimos, porque no começo tinha que pagar os aluguéis, mas todos tinham direito à moradia. Não tinha mais a propriedade privada. Então, todo mundo tinha seu canto para morar. Então, acho que a questão da moradia, que é um tema gritante no Brasil, onde a gente anda nas ruas e vê as pessoas morando nas ruas, você não vê em Cuba. Você vê pessoas com fome, mas não morando nas ruas. Então, acho que é isso que querem apagar, quando colocam esse embargo tão poderoso, porque ele não precisa jogar uma bomba em Cuba. O embargo é suficiente. E é interessante, né? Porque o pessoal diz tanto que, né, que o modelo socialista falou, que Cuba falhou, né? Enquanto no Brasil a gente está discutindo, né, como eu falei, o ato em defesa das cotas raciais que estão sendo atacados, né? Está discutindo políticas de prevenção à violência. Então a gente está rediscutindo coisas, né, que a sociedade cubana já discutiu faz muito tempo e às vezes nem precisa mais.
né? Então, imagina se essa é a sociedade que falhou, então o Brasil é o país que deu certo, né? O Brasil de hoje, o Brasil pós-Bolsonaro, né? Então, acho que a gente tem muito que aprender com Cuba. Sou muito grato a essa conversa, esse debate. Acredito que quem assistiu a gente também. São muitas informações importantes que foram trazidas, né? É uma movimentação importante, um debate importante é o que você diz. A gente precisa levar, né? Levar para os espaços, levar para as escolas, comunidades, cursinhos, levar para tudo, né? O que está acontecendo, né? Essa forma de denúncia, principalmente, né? Como isso também é uma questão nossa, como é questão nossa como brasileiros, como paulistas, como guarulhenses, né? É uma questão nossa. É isso. Eu agradeço bastante o convite para mais um episódio aqui do PSOLcast. E vamos seguir a bandeira do internacionalismo, a solidariedade aos povos. Temos que ser solidários com os nossos irmãos aqui no Brasil também, né? Nós temos nossas lutas, mas a gente saber que nenhum país sozinho está numa ilha, né? E Cuba não está sozinha porque tem os irmãos, né, na América Latina, ao redor do mundo, né? E a gente aposta nisso. Quando a gente vai em 30 países, uma delegação de mais de 600 pessoas levar solidariedade, é porque a gente acredita que é dessa forma que a gente transforma o mundo, em solidariedade, de forma internacional, com aqueles que transformam a natureza, que são os trabalhadores. A classe trabalhadora, que se ela tudo produz, ela deve também, né, fazer parte da distribuição dessa riqueza. Com certeza. Vou pedir para você fazer a divulgação do Pix, você tem aí, para a gente deixar para os nossos... Não tenho, mas a gente coloca no final da edição. Vai estar aí, ó, na edição, o Pix, para vocês doarem. Tá bom? Participem, acompanhem as páginas, acompanhem as próximas movimentações. Novamente agradecer muito você, a sua presença, né, a sua luta. Como eu disse para você, quando você encontrou referência aqui em Guarulhos, né? Obrigada. E muito importante ver isso, muito importante ver essa movimentação. Espero que, enfim, a gente consiga construir mais coisas junto, né? E vou pedir para vocês também, né, acompanhar as páginas, acompanhar a Eliana, acompanhar as páginas estão aí divulgando, né, os embargos criminosos que estão acontecendo contra Cuba, as páginas que estão denunciando o genocídio da Palestina, denunciando os ataques ao Irã, certo? E acompanhar a gente no PSOLcast Guarulhos, né? Esse foi nosso segundo episódio e vamos junto que tem muita coisa boa ainda para sair, né? Já começamos o segundo episódio internacionalista, né? A gente fez primeiro com o Max, presidente do PSOL Guarulhos, e agora já fomos pro, né, o socialismo internacional. Então a gente já está indo muito bem aqui no podcast. Posso fazer um agradecimento Com especial? certeza. Queria fazer um agradecimento especial ao Edmilson Souza, ao deputado Alencar Santana, a Yolanda, Robson Grisili, que contribuíram, né, com o nosso comboio da primeira edição. Então, né, saibam, né, que de fato esse dinheiro foi destinado para Cuba, estava na minha bagagem, eu levei a contribuição de vocês na bagagem, no meu coração, e o povo cubano agradeceu imensamente, né? A gente falou de vocês para eles e estão aí muito contentes, né, com essa solidariedade do povo de Guarulhos também. É isso, né? Convite a outros parlamentares também que tenham interesse de participar dessa doação. Também você que está assistindo, você também tem, né, como cidadão, o direito de cobrar eles, né, que participem, que ajude aquele cara que você votou, né, que foi no seu bairro, perguntar o que ele pensa também, né, se você formou uma opinião a partir desse podcast, pergunta para ele o que ele pensa sobre esse embargo, o que ele pensa sobre esse ataque, né, que Cuba está sofrendo, os ataques que o Brasil tem sofrido. Então, também é papel seu fazer isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.